Bom, pessoal, nessa primeira aula eu vou fazer 10 verbos em Libras. Só que eu não vou só mostrar o verbo para vocês. Eu vou mostrar o verbo e também vou sinalizar alguma frase. Vou mostrar para vocês como você pode adaptar, usar, né, dentro ali de uma frase em Libras. Então, o primeiro verbo que eu coloquei é o verbo abraçar. Abraçar desse jeito, tá? Como se abraçasse alguém mesmo. Não tem muito, pode fazer o braço mais assim, mas só abraçar. Toma cuidado, tá? Se fizer com a mão assim, dá a entender desempregado, tá? Então, abraçar com a mão fechadinha mesmo. Abraçar, esse é o verbo em Libras. Então vamos lá. A frase que tá aí é: eu quero abraçar meus amigos. Eu, em Libras, é apontando. Eu, você, ele. Tudo depende do direcional, com quem que você tá conversando, tá bom? Então se eu faço eu, sou eu. Se eu tô falando com você e aponto pra uma terceira pessoa, vocês vão ver que tem algumas frases aí que tem isso. É ele, ela, tá? Dependendo do contexto que eu tô falando. Então, eu quero abraçar meus amigos. Eu quero abraçar amigos ou meus amigos. Aqui, pessoal, essa frase ficou bem parecida com o português. A Libras tem toda uma estrutura, sim, porém, aqui a gente vai usar a frase mais ou menos, né, parecido ali, copiando o português, para ficar mais fácil. Não é o foco da aula de hoje. O foco é mostrar as frases, os verbos, ensinar para vocês, e aí depois a gente aprende a estrutura certinha, beleza? Então, vamos lá. Eu quero abraçar meus amigos. Faz aí, se você tá assistindo a live, assistindo o vídeo aí depois, junto, não sei, faz aí, pratica também, que é importante para que você consiga aprender melhor. Fechou? Bom, próximo verbo que a gente vai aprender em Libras é o verbo acariciar, tá? Ele tá aí como acariciar, mas de maneira geral significa fazer carinho, né? Fazer carinho, acariciar, dar carinho, em alguns contextos vai ter esse significado também. O sinal é esse aqui, ó. Fazer carinho, acariciar, tá bom? Depois disso, a gente vem com a nossa frase. Ela acariciou o cachorro. Lembra que eu falei pra vocês? Eu tô olhando pra você, eu, você, se eu estiver olhando e apontar pra lá, é ela, ele. E ali, na nossa frase tem, né? Ela acariciou o cachorro. Ela, apontando ali pra uma pessoa imaginária, né? Ela acariciou o cachorro. E aí eu posso já até dar o início aqui, falar um pouquinho de classificador, uma estrutura da Libras, que seria a seguinte. Ela, cachorro, faço cachorro, deito ele e ó, misturei o sinal. Olha o que eu fiz. Ela, cachorro, sinal de cachorro, quem não conhece é esse aqui. Viro minha mão, a mesma configuração, ó, e faço o sinal de carinho. Porque se você, né, olhar o sinal de acariciar é esse aqui, o cachorro é esse aqui. Já junto os dois sinais, vira aí um classificador e dando a entender que tá fazendo carinho. Beleza? Você, obviamente, poderia fazer ela, cachorro, acariciou. Mas se você pode deixar bonita a sua frase, pode deixar aí perfeito, não tem por que não fazer, né? Aceitar, pessoal, é o terceiro verbo. Aceitar é esse aqui, ó. Aceitar. Porém, vamos lá, vamos conversar. Tem um outro sinal que é bem parecido. É até uma ideia para vídeo. Se eu tivesse aqui, eu podia anotar, mas... É um vídeo... É um sinal muito parecido. Que é o sinal de cansado. Ó, eu faço a mão, cansado, cansar. Tá bom? Agora, aceitar em Libras é dessa maneira. Você fecha a mão. E tá vendo que eu não encosto no meu corpo. Diferente do cansado. Cansado. O aceitar é uma vez só. Aceitar. Bom, ele aceitou. Nossa, olha como é que tá o verbo aqui. Ele aceitou o convite para a festa. Então, presta atenção. Ele, como eu já falei para vocês, ele apontando. Poderia até fazer homem
e assim, ó, homem. E aí, ele aceitou o convite para a festa. Ele, né, homem, ele. Convite da festa, aceitou. Essa seria a frase, tá? Então, novamente, homem, ele ali, ó, o convite, ó, as duas mãos em P, convite da festa, festa em F, aceitou. E aí fica até bonito, né? Festa sobe, aceitar desce. Festa sobe, aceitar desce. Bom, essa seria na estrutura da Libras, tá bom? O convite viria primeiro, depois ele aceita. Mas se ele não aceitasse o convite da festa, eu poderia fazer aceitar não? Poderia. Mas existe um sinal próprio para isso. Seria não aceitar. Você pega e joga para baixo. Não aceitar. E aí seria quando você nega o convite. Então, se ele negasse o convite, homem. Ele ali, convite pra festa, negou. Beleza? Então, aceitar e negar, né? Recusar, não aceitar, seria o significado desse sinal aí. Quarto verbo é o verbo achar, pessoal. Deixa eu colocar ele aqui pra vocês, um momentinho só. Foi, olha lá, verbo achar, pessoal. Temos que tomar cuidado, porque esse aqui, que eu vou mostrar agora, é o verbo de achar, de ter uma opinião, tá bom? A gente tem o verbo assim, perdi aqui o meu celular, eu achei, não é esse. É aquele quando a pessoa te fala assim, ó, tô fazendo aqui, como que eu posso dizer? Tô fazendo aqui um negócio, eu acho que vai demorar. É uma opinião, tá bom? É uma opinião. Achar. Esse achar, nós temos dois, tá bom? Dois para esse do achar. Temos esse aqui, achar. Acho, tá? E aí a expressão acompanha. Acho. E temos esse aqui, ó. Achar. Em algumas regiões, esse aqui vai ser o parecer, tá bom? No Brasil, de maneira geral, os surdos usam esse aqui. Em algumas regiões, Sudeste, região Sul, usa esse aqui para achar, parecer, tá? Pode ser que em outras regiões também, pelo menos as que eu tenho informação, é Sul, Sudeste que vai acabar usando isso aí. Acho que vai chover. Acho que vai chover. A chuva caindo. Tá? Acho que vai chover. Ou melhor, acho que vai chover. Os dois estão corretos, tá? Não existe um mais certo, um errado. Os dois estão certos. Assim como no português nós temos vários jeitos de falar uma mesma frase, na Libras também, tá bom? Então não fica preocupado a qual eu vou usar. Vê aí com os surdos da sua região se eles vão usar esse, se eles vão usar esse, qual que é o que eles usam aí, beleza? Fechou. Esse é tranquilo, esse é de boa. Vamos para o próximo aqui, cadê? 5. Aconselhar. Aconselhar, pessoal, é um verbo direcional. Nossa, Guilherme, que é isso? Você não falou nada disso. Sim, a gente vai ver de agora em diante alguns verbos que são direcionais. O que é isso? Quando o verbo, né, aqui no caso o aconselhar, ele pode ir para frente. Eu aconselho vocês. Eu aconselho vocês que estudar Libras é legal, é muito bom, é gostoso. Agora, quando vocês me aconselham, o verbo vira. Tá vendo? A mão vira e aí a direção do verbo também. Por isso que a gente chama de verbo direcional. Porque eu aconselho você, você me aconselha. E aí, quando eu vou aconselhar ele, né? Eu falo, eu já aconselhei ele, mas ele não dá atenção. Eu falo olhando pra você, mas mirando pra ele. Eu aconselhei ele, mas ele não tá nem aí, né? Tá nem aí, cabeça dura. Enfim. Aqui nesse caso vai dizer o seguinte: o professor aconselhou os alunos a estudarem. Então, professor, a letra P. Professor. Aconselhar.
ali, ó, aquele grupo de alunos a estudar. A estudar. E aí vocês não vêm pensar besteira não, hein? Esse é o sinal de estudar em Libras mesmo. Sei que parece outra coisa, mas é isso aí, tá? Então o professor aconselha os alunos ali a estudar. Se fosse ao contrário, né? O professor me aconselhou a estudar. Professor me aconselhou a estudar. E aí o verbo seria direcional voltado para mim. Verbo acreditar, pessoal. Uma mão paradinha aqui, a outra sai da cabeça. Acreditar. Acreditar. Tá bom? Quem aí é da igreja vai conhecer a fé, né? É o F saindo da cabeça. Fé. Fé. No caso aqui, a gente tá com acreditar. Eu acredito que tudo vai dar certo. Eu acredito que tudo vai melhorar. Então, eu acredito que vai dar certo. Ó, a mão assim, só os dedos certo. Você não precisa fazer tudo vai dar certo. Ficaria muito literal, muito português sinalizado. Então, eu acredito que vai dar certo, que vou conseguir. E aí, dependeria do contexto, né, que você tá falando. Eu acredito que meu estudo vai dar certo, eu acredito que meu trabalho vai dar certo. Aí você usaria já outros sinais. Deixa eu mudar aqui a frase. Acusar. Bom, verbo acusar é um verbo também direcional, tá? Como eu disse pra vocês, eu posso ir com ele pra frente, ó. O verbo acusar é isso aqui, é um 4 pra frente, acusar. E aí, a cara de bravo, acusando, acusar, né? Joga pra frente essa culpa, essa acusação. Porém, quando alguém me acusa, eu vou jogar pra frente e voltar pra mim. Me acusou, tá bom? Então, acusar pra frente. E quando alguém me acusar, ele ali, ó, me acusou. Tá falando aí que eu fiz tal coisa e eu não fiz. Tá bom? Então, este seria o verbo acusar. Pra frente ou para a pessoa, né? Eu acusei ele. E a expressão pode ser de bravo mesmo. Ou ele me acusou. E aí, voltando pra você. O advogado acusou o réu. Advogado. Alguns lugares, pessoal, vai utilizar em R, tá? Advogado. E em alguns lugares, só um dedo, tá? Fica livre, depende muito da sua região. Aqui, até onde eu sei, eles só usam assim. O advogado acusou o réu, a pessoa culpada. E aí, seria a acusação do advogado. O advogado acusou a pessoa culpada. Verbo adaptar, mais um verbo aí. Adaptar. Precisamos nos adaptar às novas regras. O sinal de adaptar, pessoal, é esse aqui, ó. Adaptar. Tá? 2 batidinhas, 1, 2. E aqui, pessoal, se a gente for seguir a estrutura da Libras, ficaria assim, ó. Novas regras. Adaptar precisa, tá? Precisamos nos adaptar às novas regras. E aí, na estrutura da Libras, seria novas regras, adaptar precisa. Admirar, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para não confundir com o de acusar, né? Acusar é para frente, acusar. O admirar, ele é de ladinho aqui, ó. Admirar. E aí, pra gente falar, né, a frase ali, eu admiro ela, bastaria admiro e aponto. Admiro ela. Só apontando, né? Como eu já disse. Admiro ela. Ou admiro você. Enfim. Esse aqui, pessoal, não tem dificuldade, não vai ter direcionalidade, um para um. Não, é só aqui admirar você. Beleza? E agora, o nosso último verbo. Verbo ajudar, pessoal. Ajudar também é um verbo direcional, tá? Pra frente, eu ajudando você. Pra mim, você me ajuda. Pro lado, eu ajudo ele, ele me ajuda.
Bom, uma coisa que o pessoal confunde muito no ajudar é que às vezes ele vai ver o intérprete fazendo com a mão fechada. E tá certo. Às vezes vai ver o intérprete fazendo com a mão aberta aqui, ó, a mão de baixo, a mão de suporte, né, que a gente chama. E tá certo, tá? Tá tudo certo, não tem problema. Agora, o grande problema seria se a pessoa trocasse a mão da parte de cima. Porém, isso não acontece, tá? O verbo ajudar sempre com a palma aberta. Então, se eu falo, ele sempre ajuda as pessoas, aponto pra ele, pra cá, pra lá, enfim, onde está a pessoa, né, que você tá falando. Ele. E aí a gente pode até inverter essa frase, acho que ficaria melhor, ó. Ele. Pessoas. Faça as pessoas ali. Como eu já montei o cenário, que o meu amigo, meu colega tá aqui, e as pessoas estão aqui, eu faço direcional. Ajuda. Falando que ele ajuda as pessoas. Ajuda. Sempre. Então, ele. Pessoas. Ajuda. Sempre. Tá bom? E aí eu já coloquei na estrutura da Libras. Ficou fácil pro surdo ver. Eu quero, pessoal, de verdade, fazer uma live ainda falando sobre cenário, espacialização, para que vocês entendam a estrutura da Libras no cenário, no visual, tá? Como tudo vai ser mais claro se você entender onde tá cada personagem. Ah, eu fiz meu amigo aqui, então eu vou fazer minha amiga aqui, e aí o que ele falar pra cá vai direcionado pra ela, vai direcionado pra cá. Mas enfim, essa é só o comecinho, tá? Que a gente tá vendo aí dos verbos em Libras. Mais pra frente, vamos ter alguns verbos direcionais também. E aí eu trago algumas frases já mostrando nesse contexto. O ajudar, pessoal, vocês têm que saber. Ajudar pra frente, né? É até legal. Um exemplo. Eu ajudo todo mundo. Eu ajudo, como se fossem várias pessoas, né? Eu ajudo aqui, ajudo aqui, ajudo aqui. Ou seja, eu não preciso fazer eu ajudo todo mundo. Aí ficaria uma Libras, um português sinalizado, enfim, ficaria horrível. Certo, né? Eu ajudo aqui e ajudo aqui. Dá a entender que eu ajudo todas as pessoas. Ou quando na pandemia eu falo, tive dificuldade, todo mundo me ajudou. Então, aqui me ajudou e aqui me ajudou. Beleza? Então, com o cenário, com a espacialização, fica bem melhor e mais claro de entender.